Olá, estamos de volta com mais um LuplexCast. Eu sou a Alice, hoje eu estou na companhia do Ângelo, nosso CEO, e o Fábio Capua, diretor de engenharia de conteúdo. É um prazer ter vocês dois. Ângelo, já falamos com você, já te entrevistei um pouco, você já falou da sua experiência, então vou perguntar para o Capua agora. Conta um pouco o que você já fez para chegar até aqui, como é que foi sua carreira? Minha carreira foi bem tradicional no direito, né? Então, formei em São Paulo, desde o começo da faculdade trabalhei com direito societário e M&A e fui seguindo essa carreira que sempre foi muito promissora e sempre pegou meu interesse, assim. Determinado momento, você fica estafado mesmo, né? Então, quando você trabalha com operação de M&A, você tem aqueles picos de, vamos fechar a operação, e você passa ali 2, 3 semanas negociando o contrato e vai para fechar, você fica doente depois, e depois você já começa a operação seguinte, e daí você faz todo aquele 1, 2 meses de due diligence, e é um trabalho repetitivo de você pegar, como você é estagiário, advogado júnior, você vai ler o contrato, pega a informação que está no contrato. Muitas vezes o contrato na época ainda físico. Então, a data de vencimento, ia lá, colocava numa tabelinha em Excel, qual é a data de vencimento do contrato, ou essas informações. E estafa, e vai ficando cada vez mais cansativo e mais repetitivo. Dizem que a primeira due diligence é muito legal. A segunda é ok. A terceira é... Eu lembro da primeira operação que eu participei, eu acho que eu já está no terceiro ou quarto ano da faculdade, e fechou, e daí você vê os clientes brindando champanhe, todo mundo muito feliz, e falou, nossa, que legal, eu saí, fechamos ali madrugada, voltei para casa, mãe, pai, nossa, olha que legal que a gente fez, tá bom, depois começar a virar uma coisa repetitiva, também, mesmo a parte legal vira repetitiva também, né, e vai ficando cada vez mais intenso e vai ficando cada vez mais... quando você vai ascendendo na carreira, você vai tendo mais responsabilidade, e é uma responsabilidade grande, assim, como é do lado contencioso, do lado consultivo também tem essa responsabilidade de estar do lado do seu cliente ali, vendo ele assinando o contrato e você do lado vendo se está tudo certo. E você está lidando com a vida de outra pessoa, né? Sim. É uma responsabilidade. Muitas vezes, quando você pega algumas operações que você vai fazer... a família que criou a empresa há 60, 70 anos e tem um amor, é como se fosse um filho aquilo. Ela está vendendo por necessidade ou porque não tem uma segunda geração, terceira geração da família que vai tocar aquela operação, então, de fato, eles estão vendendo, porque financeiramente também é muito interessante. Então, daí, nesse processo todo, eu fui ficando cada vez mais... Poxa... desgostoso. E dá para melhorar isso daqui. Isso, tudo bem, eu já fui não mais tendo aquela responsabilidade de só pegar eu, Fábio, que tinha que pegar o contrato e colocar a informação na tabela da due diligence. Eu já podia delegar, já estava numa posição que eu já podia delegar isso para outras pessoas fazerem isso. Mas eu ainda revisava. Então eu ainda tinha que pegar a tabela e ver assim, alguma coisa que não faz sentido. E fui no mercado procurar outras oportunidades do direito, mas não tradicional. Nunca me vi como um advogado de contencioso, então isso eu sabia que isso estava fora das minhas práticas. Eu estava sempre focado no mercado jurídico, mesmo mais para o meu lado contratual, societário, imobiliário, mas não no escritório de advocacia. Então, fui conversando com várias pessoas do meio. Conversei com uma pessoa que falou, eu conheço uma pessoa que é advogado, mas está enveredando para um outro lado, aí, um lado de tecnologia, não sei um maluco que é isso, aí, por aí. Conheci o Ângelo, ele estava no comecinho da Luplex, acho que as ideias já fervilhando na cabeça dele, e ele contando, assim, nada para mostrar, mas muita coisa para falar do que estava na cabeça dele, então acho que a gente almoçou 1 ou 2 horas, acho que ele deve ter ficado na comida, ele ficou falando, que ele falava com tanta empolgação, né, sobre o assunto. Eu comi à vontade, tranquilo, e ele, não, porque a Luplex vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o futuro, e tarará, o futuro do direito. Eu saí na cabeça, falei, nossa, tá bom. E continuei, foi só um almoço super despretensioso, mas passou só 6 meses, eu continuei fazendo as minhas coisas como advogado, passou 6 meses, ele me liga, então, vai rolar, quer vir trabalhar aqui com a gente? Pô, demorou, ele falou, tá, então para o que você está fazendo aí, se organiza e daqui a um mês aqui você começa com a gente. Fechou? Eu falei, fechado, posso começar amanhã. E
faz 7 anos, um pouco mais de 7 anos, e aqui estou. Então, os dois largaram grandes carreiras para montar uma plataforma, a primeira plataforma de direito computacional do Brasil, que é a Luplex. Vou falar diferente, Alice. Eu acho que a gente deu um novo passo na carreira. O bacana de estar participando na Luplex e fazendo o que a gente está fazendo é não abandonar o que a gente... Na verdade, é tudo aquilo que a gente construiu, né, como profissão. Então, você ter a carreira de advogado, você ter aquele conhecimento é o que te habilita para conseguir pensar nessas coisas novas, né? Então, é um passo diferente, né? Sair do repetitivo, sair do que a gente já fazia antes, mas não jogar fora, né? Falar assim, vamos começar de novo. Dar fase 2 agora da vida. Eu acho que tem muita coisa que a gente aprendeu na carreira como advogado, e daí o Ângelo tem do lado de contencioso, eu do lado consultivo, que a gente consegue usar no nosso dia a dia. Ainda, já puxando o gancho para a engenharia de conteúdo, a relevância de ser advogado no trato com o cliente, muitas vezes a gente vai fazer uma implantação, vai conversar com o cliente está achando que a gente é desenvolvedor, e ele começa falando com a gente muito... escolinha, né? Então, olha, o direito, o processo funciona assim. Daí, quando eu já vejo que ele já fala assim, posso te interromper, desculpa? Eu sou advogado. Ele, Equipe toda advogada, então, né? Ele já meio que se desmonta e fala, então tá bom, então eu posso tratar com você como se eu soubesse se você entendesse o que eu estou falando. Claro que muitas vezes ele vai falar alguma coisa, uma matéria, o advogado, o direito é enorme, né? A gente não tem como saber tudo o que ele está falando. Então, a gente tem que interromper, a gente tem que perguntar, enfim... Mas daí o trato com o cliente fica muito mais fácil, muito mais dinâmico, ele consegue expor muito mais as suas dores para a gente conseguir trabalhar cada vez mais e ser mais assertivo no que a gente está propondo para o cliente, né? Acho que isso é muito legal dessa experiência de ser advogado. É muito bacana fazer desse jeito porque, né, Fábio, quando a nossa equipe entende a dor, né? Esse é um gap que a gente viu, né? Eu falei naquele almoço lá para você. A turma de TI eles são muito crânios, os programadores, tudo. Mas o direito é opaco, né? É difícil você conhecer e entender o que os advogados estão falando sem ser um iniciado, né? Nessa magia negra aí que é a advocacia. Então, você, quando tem esse background, quando você tem esse conhecimento, fica muito mais fácil de você interagir com o cliente. Essa é parte da nossa aposta para conseguir fazer essa transformação digital, né? Que é uma promessa que para os advogados que demorou, né? Acho que todo mundo quer mudar a vida, todo mundo quer melhorar. Para você fazer essa transformação digital, você precisa ter advogados do outro lado aqui também pensando junto, né? Exato. E o que é o direito computacional? A Luplex é a primeira plataforma de direito computacional do Brasil, certo? Explica um pouco o que é o direito computacional. Posso falar essa? Acho que o bacana de direito computacional é aplicar as técnicas de computação para uma ciência humana que é o direito. Então, pegar os conceitos e a forma de estruturar conhecimento, né, que a gente chama de sistemas de engenharia de conhecimento, e aplicar isso ao direito. Então, direito computacional é essencialmente converter o conteúdo jurídico em estruturas lógicas, né? E a gente fala que são lógicas semânticas, porque não só são estruturas declaradas, mas elas têm um conteúdo semântico, um significado por trás, num formato, né, que a máquina também entende. Então, você transforma aquilo em, mais do que bancos de dados, são grafos, né, de representação de conhecimento, né, que tem um significado e que podem ser processados não só por humanos, mas por máquinas. Então, eu transformo. O direito computacional é essencialmente pegar o direito que é não estruturado. Não estruturado, o direito é estruturado. Claro que o direito é, mas ele está em linguagem natural. O texto ele é estruturado na nossa cabeça humana. A máquina é muito mais burra do que a gente. Ela processa muito rápido, computa muito rápido, mas ela é limitada no que ela consegue entender, né? Então, você transforma esse direito não estruturado, em formas estruturadas que podem ser aí processadas por sistemas, por algoritmos, né, que vão, a partir dos elementos difáticos de um caso concreto, conseguir te dar um output. Isso é direito computacional. Então, direito computacional é formalizar o direito
do jeito que a turma de TI, de programação, gostaria que o direito fosse. Né? Então, é converter esse formato. Acho que é essencialmente. Então, o direito computacional é a automação do raciocínio jurídico, né? Mas eu acho que isso é um pouco simplificado. Acho que tem algum passo além disso, né, Fábio? Acho que você entraria aí... Eu acho que é isso de a gente entender bastante o conteúdo. Né? O Ângelo falou de conteúdo, de linguagem natural. Então, por isso que a relevância de ser advogado, você conseguir ler e entender o que está acontecendo, mas principalmente também entender as regras que geraram aquele conteúdo. O direito computacional é uma técnica, né, de como fazer, mas a engenharia de conteúdo que você faz é a implementação na prática, né? Até isso é a Luplex como plataforma de experiência, né, digital. É uma Digital Experience Platform, né, como fala nos Estados Unidos, a DXP. E aí você consegue computar algumas coisas ou você ensina para a máquina? Como é que são esses regulamentos computáveis do direito computacional? A gente tem, acho que uma divisão importante é pensar nos sistemas especialistas, né, que são coisas que computam, né, lógica de regras humanas, de áreas do domínio, de primeira geração e os de segunda geração. Porque o Luplex é um sistema especialista de segunda geração. Né? Quais foram os sistemas especialistas ou expert systems de primeira geração? Eles eram basicamente mapeados em regras. O que é um expert system, primeiro? O que é um expert system? Um expert system é um conjunto de funcionalidades, né? É um software que tem uma base de conhecimento pré-mapeada com um monte de regras. Então, você mapeia com o especialista, normalmente especialista humano. Tá? Quais são as regrinhas? Fala, se o cara fizer A, então diga ui. Se o cara chutar minha canela, reclame. Então, você põe um monte de regrinhas, né? E esse corpo de regras, quando você recebe... Então, é uma base de conhecimento do sistema especialista. A segunda coisa, ele tem uma interface de input com humanos, então onde você faz a pergunta, onde você coloca o problema, né? E aí ele, baseado nos inputs do problema, porque você precisa às vezes mais contexto, né? Você precisa dizer, se eu quero fazer um contrato de locação, eu tenho que dizer locação de imóvel residencial, de imóvel comercial, é para temporada, eu preciso saber se o locatário é pessoa física ou jurídica, porque pode mudar, se for jurídica, pode ter questão de atividade comercial que ele vai exercer no lugar, se o zoneamento permite. Então, eu tenho que entender qual é a garantia. Então, eu tenho que receber esses inputs para falar, então aqui é o output, essa aqui é a cláusula que você precisa, aqui é o contrato que você precisa. Então, ele tem uma interface de input que ele cruza com essa base de conhecimento, né, e te dá como output um documento, algo, né, automatizado. Então, o sistema especialista clássico era basicamente isso. Uma base de conhecimento, um motor de inferência, que é onde ele infere a partir do input qual regra eu devo aplicar, aplica a regra e devolve o output. O que é um sistema especialista de segunda geração? Que isso resolve bastante coisa e essas são ferramentas de montagem de documentos. Tem, inclusive, soluções aqui no Brasil que fazem construção de documentos automatizados, que não é só o Luplex. Mas, de segunda geração, eu acredito que por enquanto, né, porque software é coisa armamentista, né, a gente está sempre evoluindo, né? Mas um sistema de segunda geração é um que você faz, primeiro, uma representação mais profunda dos elementos das regras. É como se fosse uma representação do segundo nível. Então, eu não coloco só as regras, eu dou uma definição ou uma descrição semântica, conceitual do que significa aquilo. E por que eu tenho que fazer isso? Porque com isso eu consigo fazer agregações, né? Então eu consigo pensar não apenas em um monte de regrinhas, mas uma agregação do segundo nível. Se você quer alugar um imóvel, o seu negócio é locação. Locação tem um combo de regras ali dentro, né? Então eu consigo pensar em segundo nível. Também por essa descrição de que a gente chama de aprofundamento do conhecimento, permite que você tenha uma que chama Explanation Facility, como que é o nome disso aqui em português? É uma interface que justifica o raciocínio que o sistema está fazendo. E por que isso é importante? Porque agora a gente começa a pôr sistemas de inteligência artificial junto com a automação de documentos. E é até por uma necessidade do nosso direito, e inclusive o marco
regulatória da inteligência artificial, né, que está sendo votada no Congresso, exige que você tenha, que você não seja uma caixa preta, que você diga por que que você teve que fazer aquele raciocínio. Então você tem que ter a capacidade de explicar aonde você chegou naquilo ali. Para você ter isso, você precisa ter esse aprofundamento de conhecimento. Então você consegue fazer agregações de um segundo nível, você consegue interagir e adicionar inteligência artificial, né? A Luplex, que agora todo mundo fala do GPT, né? Isso aqui é 2023, né, que nós estamos gravando esse podcast, mas com o GPT ficou uma moda. Mas em 2022, nós somos uma das primeiras empresas, tinha menos de 300 empresas na América Latina toda que tinham parceria com a OpenAI. Então a gente já estava trabalhando nisso e nessa representação do conhecimento jurídico já desde começo de 2022, acho que foi março de 2022 que a gente começou a trabalhar. E que agora está começando a colher os frutos, porque a gente está conseguindo entregar para o mercado coisas antes do que outros que têm que fazer esse mesmo trabalho. Então, sistema de segunda geração, deixa eu representar, é aprofundamento do conhecimento, né? Uma representação do conhecimento aprofundada, que você passa a ter uma descrição semântica, que dá para você essa capacidade de explicar, né? A capacidade de explicar a lógica do que está por trás. Você consegue lidar com incertezas. O que é lidar com incerteza? Os sistemas de primeira geração, você tem que criar regra para tudo. Qualquer coisa que saia do script é onde a máquina trava e fala, não sei resolver. Então, qual o tipo de garantia? A, B ou C? Fala, não, é uma outra garantia. Aí ela não consegue resolver o problema. Então, o sistema de segunda geração consegue lidar com essa incerteza, porque você põe não só ferramentas como o GPT, né, que são Large Language Models, os LLMs, mas também sistemas clássicos de serviços cognitivos, que a Luplex tem integrado na sua plataforma, que consegue lidar com o conhecimento que não está 100% mapeado. Então, você tem o mapeamento da ideia, você tem a explicação e os relacionamentos dos conceitos jurídicos que eles estão, e com isso você consegue, então, que esses sistemas sugiram soluções que você não conseguiria sem uma intervenção completa humana. Ele não complementa o raciocínio humano. Nesses sistemas você teria que fazer tudo de novo. Enquanto num sistema de segunda geração você consegue complementar o raciocínio humano, em alguns pontos até substituir em coisas mais simpis, né? Então, além disso, você ensina e a máquina depois complementa, né? Primeiro você faz o playbook. Porque essa é uma coisa importante, né, Alice? Tem um Pareto, tem 20% do esforço, automatiza 80% do conteúdo. E esses 20% restantes dá muito, muito trabalho. Então você consegue falar, eu consigo pegar a ideia geral numa disputa, né? Ou num processo, num contrato, e falar, eu vou mapear 80%, 90% e eu consigo que a máquina lide com essa incerteza e com esses pontos que não estão 100% claros. Uma alegação que não existe, ou uma cláusula que a parte quer negociar um parâmetro que não estava previsto. Com esse sistema de segunda geração, que é o que a Luplex propõe a fazer agora, você consegue lidar com isso. Então a gente consegue ter um trabalho da equipe do Fábio de redução de mapeamento, né? Então o conteúdo você consegue mapear só o que é mais importante e o sistema vai complementar. Então o processo de embarque na plataforma é muito mais rápido e ela consegue entregar coisas mais efetivas. Além disso, duas coisas são importantes no sistema de segunda geração para a gente ter na cabeça. É você ter ferramentas de aquisição de conhecimento. Então a interface, a gente falou da interface de input, né? Então eu estou dando lá os elementos do caso concreto, mas além disso eu quero também poder mapear esse conhecimento de maneira mais sistemática. Então a equipe de engenharia, o próprio trabalho da equipe de engenharia jurídica está sendo em parte automatizado e acelerado. Porque é engraçado, a casa de ferreiro espeta de pau, né? O nosso trabalho acaba sendo muito manual, ou era muito manual, a gente ter que programar todas essas lógicas. Então, ao invés disso, nós criamos os playbooks, que são mapeamentos que têm uma estrutura topológica. Eu estou fazendo o quê? Estou automatizando uma defesa. Estou automatizando um contrato, né? Estou automatizando um memorando. Eles têm uma estrutura com elementos tópicos, né? E o que a gente chama de snippets, que tem que ser mapeados. E aí você vai perguntando dentro disso. Então, a aquisição de conhecimento do especialista, do escritório, do departamento jurídico que está convertendo o seu conteúdo jurídico, passa a ser muito mais rápida.
Você consegue fazer uma coisa acelerada por conta da facilidade que o sistema de segunda geração, sistema especialista, não expert system de segunda geração, dá para vocês. E a última coisa que é bem importante no sistema de segunda geração é modularidade para você ter escalabilidade. Então, o que é modularidade? É você separar. Então, ao invés de você falar todas as regras e qual é a consequência de qual texto, falar, não, vamos separar o que são os inputs que eu tenho que processar, qual é a lógica de construção e qual é o conteúdo que ele gera por consequência. Então, isso na Luplex é quebrado em camadas. E o bacana disso é que se normalmente o cliente é super importante para ele o texto de uma determinada regra, de uma determinada cláusula, de uma determinada tese, mais do que a lógica que chega naquilo. Então, se eu estou fazendo, sei lá, eu sou de contencioso, né? O Fábio é do transicional. Então, vou dar um exemplo de contencioso. Estou fazendo uma defesa trabalhista. E tem mais de 2 anos que o cara saiu da empresa de quando ele distribuiu a ação. Estou falando, prescrição bienal. Mas, para um escritório, prescrição bienal tem um texto, tem uma organização. Mas ele tem até uma linha de argumentação que ele quer falar diferente se ele está no TRT da 2ª região, na 15ª região. Mas aquilo é a camada do conteúdo, expressão humana final que sai. A lógica para chegar à conclusão que se mais 2 anos, então, é prescrição bienal, isso está na camada separada da Luplex. Porque isso tá, e o que é prescrição, o que é distribuição, né? O que data essa distribuição, citação, término do emprego, são conceitos que a gente aprofundou no nosso modelo semântico de referência. Como a gente chama. Ele é um modelo de referência porque eu crio esses models e a partir desses modelos abstratos a gente vai mapeando do cliente. E porque a gente separou em camadas essa modularização, a gente consegue escalar muito mais rápido. Um cliente pode trocar, falou, pô, eu quero trocar uma jurisprudência, quero adicionar uma tese. Ele pode fazer isso hoje sem ter que reprogramar o template dele. Então, o processo de manutenção, de suporte, as coisas que a equipe do Fábio faz, consegue ser muito mais rápido. Então, isso é bacana que não só o processo de entrada, né, na plataforma é mais rápido, mas também a manutenção e a evolução desses conteúdos, porque os conteúdos, o direito vai evoluindo dinamicamente. Né? E até a partir do momento que a gente entendeu, né, a questão da plataforma de experiência de 2ª geração, né, a gente conseguiu a velocidade nossa cada vez vezes 10. Aí você, a gente, ficou muito mais rápido a gente conseguir programar, entender o conceito das coisas do cliente e fora com o que a gente já tinha de conteúdo pronto. Né? Então, fala, isso da prescrição. Cara, tem cliente que quer uma linha. Fala assim, distribuiu a ação em tal data, foi desligado em tal data, então, prescrição. Ponto. Tem cliente que ele quer colocar algum julgado, ele quer colocar a letra da lei ali, porque ele acha que é mais relevante você passar aquilo para o juízo, para quem está lendo aquele documento. E tudo bem, essa parte a gente consegue, não tem problema nenhum o advogado querer ter o seu preciosismo. Tudo bem ele querer fazer do seu jeito. Então, a partir do momento que a gente conseguir entender isso, ter esse banco de todas as lógicas para cada uma das teses, seja de contencioso, para cada uma das cláusulas, a estrutura contratual de contrato de prestação de serviço e de contrato de locação, ela é basicamente a mesma. Assim. Você vai ter a qualificação das partes, você vai ter as disposições gerais, você vai ter parte de assinatura, você vai ter sempre tudo muito na caixinha. Então, o direito é uma caixinha. Você consegue ir só completando ali com aquela cláusula, com aquela tese. Às vezes, a verve de argumentação do advogado é o grande diferencial. Né? É o que a gente quer que ele se dedique. Exato. Uhum. E ele pode fazer isso, ele pode se dedicar a isso, ele pode, inclusive, ter variações. Porque às vezes a gente pega isso, né, Fábio, no escritório, fala assim, na verdade, tem 3 teses, porque 3 equipes que fazem coisas diferentes. E agora a gente consegue lidar com isso sem ter que falar, puxa, então vamos ter que fazer 3 sistemas, manter 3 vezes. Fala, não, ele entende qual é o contexto até de quem é o usuário ou destinatário, né? Se é para o juiz tal, ou se é uma negociação com outra parte, ele mudar esse conteúdo, porque a gente separou essas camadas, né, num sistema de 2ª geração. Você não precisa nem perguntar para o usuário em que região que ele está protocolando aquela ação, qual que é a jurisprudência de que região que ele quer pegar. Eu vou saber, se eu estou colocando o número do processo ali, eu sei que região que eu estou, eu sei que jurisprudência que é mais adequada para aquele caso. Esse dado Você já colocou isso na estrutura por trás, né? Já, essa informação veio do cliente. Muitas vezes, né? Assim, eu tenho esse julgado aqui que para a gente é super relevante, porque foi uma juíza aqui do TRT da 15ª região, provavelmente tem grande chance dessa ação estar sendo até julgada por ela, então eu quero usar esse argumento, eu quero usar esta tese
E aí você vai montando a biblioteca jurídica, né? Que é o que vocês falam. Biblioteca de cláusulas, a biblioteca de teses e biblioteca de jurisprudência também, porque a jurisprudência, o que o Fábio falou, ela já está indexada de uma maneira que a gente falou também lidar com a insegurança. Precisa dizer, uma tese que não está... o sistema vai te ajudar a identificar, né? Aqui é uma tese de tarifas, mas é tarifas quando o cara não assinou o contrato do jeito X. Aí fala, pô, nesse caso eu tenho um julgado que funciona bem para esse tribunal. Mas eu não preciso criar essa regra. Isso que é o bacana do negócio. Porque você criar todas essas regras é muito trabalhoso. Você tem as jurisprudências indexadas e quais são as temáticas que ela julgou. É o que a gente falou de aprofundamento do conhecimento. Então ele fala, se o problema aqui está discutindo sobre tal tese, sobre tal problema, eu tenho julgados que estão ligados a esse problema, ele já vai sugerir aquilo como uma coisa ótima. E ele vai, inclusive, também... Você já põe regras de proximidade, que eu falo, essas regras abstratas. Você fala, olha, se é um tribunal estadual, se for do mesmo estado, durante é melhor. Você está no TJ Paraná, você quer citar TJ Paraná. Você não quer citar TJ Santa Catarina ou TJ Bahia. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu vou dar preferência ao Rio de Janeiro. Ou aqui, dependendo do tribunal, eu falo assim, às vezes é melhor eu pôr um julgado do STJ. Até a ordem que eu vou pôr, que aquilo vai na petição, o escritório pode falar assim, eu quero pôr nessa ordem. E a gente vai conseguir dar isso. Essa personalização. A grande maioria do advogado é assim, né? Dos advogados. Mas em outros ele pode falar, aqui eu não sei, assim, mas eu gostaria que tivesse citação de jurisprudência e ele vai sugerir uma ordem. Ou até mais, se é um tema que tem debate a respeito, ele pode sugerir pôr a jurisprudência, isso é parte do mapeamento que os engenheiros fazem. Né? Você aqui vai fazer sentido pôr jurisprudência, por quê? Porque tem uma incerteza, então eu tenho que ser mais argumentativo e não fazer uma linha só como na prescrição. Né? Em outros eu vou falar, não, aqui eu não preciso disso. Então, não só o mapeamento humano, né, da equipe de engenharia jurídica de conteúdo, mas também quando o sistema estiver gerando, né, dentro daquilo da incerteza, uma sugestão, falar, se isso aqui tem debates a respeito, ele olhou na biblioteca de conteúdo curado daquele cliente, põe uma argumentação a mais. Senão, seja mais breve. É como se estivesse num prompt por trás, né, para o seu GPT te ajudar a montar esse texto, com essas alterações, essas especificações já pré-cadastradas pela gente. Então, o que a gente está fazendo imagina aquele prompt que você escreve, é um prompt gigante que tem um monte de regras, poréns, e tem uma base de conhecimento conectada. Então, ele não está usando só aquilo que ele aprendeu, né, o GPT daqueles bilhões de parâmetros que ele tem. Ele está pegando o conhecimento do departamento jurídico, do escritório, e transformando aquilo no que eles chamam de grafo de conhecimento empresarial, que é toda a conexão de todos esses conteúdos e como eles estão sendo lidados, né, naquela empresa específica, porque aí você vai, além dos nossos modelos abstratos, que a gente falou de complementar o conhecimento, nos conhecimentos específicos. Então, às vezes, a definição de um item, uma entidade, para um determinado cliente, ela tem um conceito um pouquinho diferente de outro. Né? Ou para uma determinada disputa, eu tenho uma solução um pouco diferente. Porque tem elementos fáticos que se apresentam. Eu não preciso saber todos os elementos fáticos. Ele vai conseguir fazer esse embedding, como a gente chama, que é a classificação de todos os elementos. Então, o bacana de uma plataforma de experiência digital que tem um sistema especialista de segunda geração é entregar esse poder a mais, de entregar mais rápido. Nossa maior dor, né, Fábio? No passado, era pôr cliente para dentro. Não era... Desculpa. Não era pôr o cliente para dentro. É o contrário. Era entregar as coisas para os clientes. Porque o trabalho de conversão do digital... O direito é grande. Né? Então, principalmente aqui no Brasil, né? Dos que mais tem leis, não é? Sim. O Brasil tem muita lei e tem... muitos temas que tem, por insegurança jurídica, tem soluções que às vezes não são únicas. Um determinado negócio fala, depende do juiz, depende da jurisdição. É o que a gente mais responde, né? Então, mas o depende não é assim, não é incerto, né? Depende, então é o que for, joga no dadinho e fala, não, eu tenho padrões, mas eu tenho que identificar eles. Então, no sistema como o nosso, eu consigo entregar o direito de maneira estruturada mais rápido. A gente consegue implementar mais rápido para o cliente e a gente consegue dar essa riqueza de variações que é da própria profissão, que é da experiência do advogado. Falar, não, eu sei que isso aqui é diferente. Então, muitas vezes quando as pessoas pensam em sistemas de automação, pensam numa coisa robótica, né?
aquele negócio saindo que nem um formulário lá, sempre a mesma tese. Assim, o bacana do nosso é que você consegue fazer essas variações e você consegue adaptar para o caso prático, só que sem virar um esforço 10x de entregar. Assim, a nossa dor não é pôr o cliente para dentro, a nossa dor era entregar. E a gente está acelerando esse processo de entrega e mais do que isso, de evolução, né? Que o cliente vai melhorando. A parte de analytics que a gente quer fazer, inclusive, é mostrar que ele está ganhando mais casos, que ele está conseguindo ser mais efetivo nas posições negociais que ele está no contrato, né? Que ele está conseguindo padronizar as regras jurídicas, né, de uma empresa nos contratos com os fornecedores, com os clientes, porque é muito difícil você lidar. Se você tem 100 clientes e tem 90 contratos com variações, é muito difícil para as outras áreas lidarem com isso aqui. Então, nesse caso, você quer estandarizar. E a gente consegue entregar, inclusive, o insight de como isso está andando e como está melhorando, né, a área da empresa, como que ela está se organizando melhor, porque a gente consegue dar esse conhecimento mapeado, né, e estruturado. Até você falou de ganhar mais casos, mas não necessariamente é só ganhar mais casos. Muitas vezes ele com esses dados, ele consegue ver, eu estou tomando muita condenação disso. Então, eu devo estar no meu processo aqui, no meu dia a dia, na minha área de vendas, na minha área comercial, fazendo alguma coisa errada. Então, eu estou aplicando alguma tarifa errada, eu estou fazendo alguma coisa diferente. O que ele vai? Então, ele volta para dentro, ele analisa e fala assim, então tá bom, agora meus contratos não tem mais essa tarifa aqui. Então, não é que ele começou a ganhar mais casos, ele parou de ter esse tipo de reclamação, porque o autor, quando ele vai querer fazer alguma alegação, ele fala assim, mas aqui eu não vou ganhar. No Brasil, a otimização do contencioso passa por você evitar a judicialização do negócio. Né? Então, e muitas vezes, o evitar a judicialização, hoje, empresas que estão fazendo várias iniciativas, às vezes estão preocupadas com assim, e é importante isso também, que é fazer acordo antes, tentar resolver, mediação de conflitos. Tudo isso são técnicas válidas. Mas a gente consegue dar uma coisa que isso, eu acredito que hoje a gente está conseguindo entregar com mais efetividade do que outras empresas. Que é dar um passo antes e falar, posso melhorar a sua operação. O Fábio deu um exemplo ali, vou dar um exemplo de contencioso. Se eu estou vendo ações de assédio, né, ou alegações de assédio, você não precisa nem estar tomando a multa. E o sistema pode cruzar e falar assim, olha, mas quem que era o chefe dessa pessoa? Né? E ele olhar e falar assim, tem um padrão. Numa determinada fábrica, tem mais alegações de assédio. Então, talvez tenha um problema na chefia como um todo. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um total que está gerando isso aqui. Né? E aí você consegue agir para falar, vou evitar. Primeiro que você vai melhorar as condições de trabalho. Né? Se tem menos assédio é melhor. Mas você também vai reduzir o seu passivo trabalhista por conta disso. Então, você conseguir ver as práticas trabalhistas, as suas práticas tributárias, né? As suas práticas contratuais, ter esse feedback do jurídico para a equipe operacional. Então, o que a gente fala, às vezes em apresentação, né, Alice? O jurídico ser a jurimetria ser um serviço que o departamento jurídico consegue entregar para o restante da empresa, que o escritório de advocacia consegue entregar para o seu cliente. Então, mais que ganhar o caso, é falar, olha, eu quero te ajudar a pensar a você nem ter o caso, a você conseguir otimizar a sua performance da equipe e do escritório, assim, né? Da empresa. Nos Estados Unidos tem todo mundo que eles chamam de litigation optimization, né? Otimização de litígios. Mas otimização de litígios no Brasil tem que passar por ganhar mais casos, por mediar e chegar a acordos onde é o caso, e diminuir esse estoque, se matar antes mesmo de nascer o problema, revisando suas práticas e como você faz. Né? E a gente falou bastante de direito computacional. Uma coisa que eu vejo que os clientes têm dúvida é comparar comparáveis. Então, quem é igual ao Luplex? Quem é diferente? O que vocês fazem? Que outras plataformas semelhantes têm? Então, a gente falou o que é direito computacional. O que não é direito computacional? Olha, a gente tem hoje em dia um ecossistema muito rico no direito brasileiro na parte de tecnologia, de empresas de tecnologias, Lawtechs e as Legaltechs. E tem soluções de nicho que às vezes entregam coisas muito interessantes. Tem coisas de Legal Analytics, tem coisas que entregam soluções de análise e captura de jurisprudência, tem soluções de gestão de casos, que inclusive são as clássicas. Né? Uhum. Os sistemas de gestão, também muitas pessoas chamavam, quem é mais velho, né? de ERPs, eles são ferramentas muito grandes, fazem muita coisa. E dá para pôr um sistema de gestão genérico
no direito? Difícil, porque o direito tem especificidades. É uma gestão de projetos, é faturamento, mas o negócio jurídico, né, de uma sociedade de advogados, para um sistema de gestão, ele é diferente na parte de back-office do que um escritório médico, né, uma clínica, do que uma empresa de prestação de serviços, de tecnologia. Então, você tem sistemas que são especialistas nesse mercado. Alguns deles têm mais de 20 anos. Né? Então, o que não é direito computacional nisso? Sistemas de gestão não fazem direito computacional. Eles são sistemas de gestão de projetos. Né? Ou financeiro, né? Que faz a controladoria, a tesouraria, né? O faturamento, mas eles não são sistemas de direito computacional, porque eles não estão lidando com conteúdo. O conteúdo não passa por eles. Não passa por eles. Ele recebe passivamente o conteúdo. Né? Eu vou lá e salvo no GED dele, eu escrevo que eu fiz o prazo, mas ele não está interpretando e construindo. Não está num raciocínio, não é porque o documento está salvo no GED dele que ele está interpretando aquele conteúdo ou fazendo alguma coisa com aquilo. Né? Então, ele não trabalha o conteúdo em si, ele trabalha a operação do dia a dia, isso, o financeiro, as horas trabalhadas pelo advogado. Ele recebe sem pensar, só vai lá computando. E o que mais que também não é direito computacional ou é parcial direito computacional? Se eu estou fazendo um sistema de análise de dados, né? Eu estou olhando jurisprudência, você vai tirar insights, são coisas importantes. Falou, mas não seria bacana se isso também já estivesse conectado ao conteúdo que você está gerando? Ou mais ainda, né? Essa jurisprudência, essa análise de jurisprudência, ou análise do que está acontecendo no caso, mais do que só um dashboard, te desse insights para, como a gente falou agora, otimizar a sua operação para você evitar o litígio. Então, esses sistemas têm soluções para todos os lados. Uma plataforma de direito computacional que entregue a esteira toda, inclusive muitas vezes com esses sistemas integrados. Né? A ideia da Luplex é que outras ferramentas possam se integrar a nós e entregar o que elas fazem muito bem como um complemento, como um aumento de potência, né, do que o sistema é capaz. Então, você permitir integrações. As empresas, isso é muito importante, porque a empresa tem, fora do departamento jurídico, tem um universo de coisas que não são jurídicas. E a gente tem que conectar com esses sistemas para o direito não pode ser uma ilha isolada ali, né? O porão no terceiro subsolo, que a turma só vai lá para achar ruim, mas assim, sem eles a empresa para. Falou assim, não, a gente tem que conectar também digitalmente em sistemas, não só humanos, mas sistemas. Né? Então, sistemas de direito computacional vão te dar a experiência como um todo. O que não é sistema de direito computacional é coisas que não passam por a automação e a inteligência do conteúdo. A não aplicação dessas metodologias de inteligência para o conteúdo. Quando você tem isso, você tem coisas muito bacanas que acontecem. Você conseguir, por exemplo, fazer uma petição, um contrato, um memorando, e o sistema já lança a hora sozinho. Porque ele sabe que tema é aquilo ali. Né? Graças a Deus. Time sheet é um sofrimento. Era chato. Você vai ficar com o reloginho do seu lado ali marcando o tempo que você está usando. A gente está falando de nova fase da carreira, que é para tecnologia, mas como eu odiava lançar hora. Time sheet é um pesadelo de todo mundo, né? Você tem que fazer, depois tem que corrigir, mesmo se outra pessoa faz. Você pega isso assim, no mês seguinte, agora... Eu tenho amiga minha que falou, eu parei de advogar em escritório de advocacia, eu fui para a empresa porque eu não queria lançar hora. Tipo assim, porque eu odeio. Assim, então, pô, que bom seria se o sistema lançasse a hora para você sozinho. Né? Ou mais, você já fizesse um resumo do que aconteceu e lançar na ficha do caso. Porque a turma de transacional não alimenta o sistema de gestão. Né? Você vai em todas as empresas, a turma de transacional lança a hora. Ou você trabalha ou você alimenta o sistema. Né? Fica muito difícil. Não, a turma de transacional lança os tempos, né? Mas não fica fazendo resumo do que está acontecendo, até porque a transação acontece em 1 mês, 2, 3. Enquanto os casos demoram anos. E um advogado, num escritório, por exemplo, de contencioso de volume, chega a ter mais de 2.000 casos, né, por advogado. Então, o que acontece é que se você não tem como saber o que está acontecendo em todos os casos. Se você é um escritório pequeno, você não sabe o que acontece em todos os seus casos, porque você não lembra que tem centenas ou milhares. E se você tem um escritório grande, as pessoas acabam fazendo pedaços do trabalho. Então, o advogado de contencioso, ele tradicionalmente tem que lançar resumo, ele tem que pôr os valores de contingência e provisionamento para poder dar carta de auditoria para os clientes quando eles pedem. Eles têm que lançar, né, informações sobre o caso até mais do que a turma de transacional.
O tradicional fala, por que eu não faço? Falo assim, seria bom se tivesse, mas o trabalho que dá acaba não se fazendo. Então os sistemas acabam sendo subutilizados. Então, que bom seria se, além de lançar a hora, se ele já fizesse um resumo do conteúdo que você fez e já lançasse ali. Se ele já entendesse que aquela cláusula de preço é tal e que tem essa garantia e que os valores são esses, e ele já registrasse essas obrigações, já fizesse o cálculo, inclusive de atualização, de juros, de tudo dessas contingências, e entregasse isso em tempo real, para você saber qual o tamanho do meu passivo trabalhista, qual o tamanho do meu ativo de cobranças que eu tenho. Sei lá, uma empresa que tenha uma instituição financeira, que tenha um monte de créditos serem cobrados. Né? Quanto que é o tamanho dessa minha carteira ativa? E qual é a perspectiva de eu ganhar? É aí que a gente falou, liga dados, né? e inteligência, ciência de dados, com o conteúdo, com o que está sendo gerado. Então, você ligar todas as pontas só é possível fazer se você tiver direito computacional. E com direito computacional, com sistemas de especialistas de segunda geração, né? Que usam o que tem de mais moderno, né? Em computação, que é essa parte de inteligência artificial, de gestão de bancos de dados integradas com outros sistemas. Né? Você quer dividir as coisas em camadas, que a gente falou também no começo desse podcast. Você quebrar o conteúdo e o material que você está mapeando o cliente em camadas separadas, porque você modulariza e separa. Quando você consegue tudo isso, aí você consegue uma efetiva transformação digital. E isso, eu espero que seja um grande diferencial nosso, né? E um valor que a gente entrega para os clientes que é substancial. Uhum. Ô, Fábio, e me conta o que você tem feito de legal aí para os clientes nessa área de direito computacional que ajudaria na sua vida, assim? Putz, eu poderia até quase voltar a advogar, porque agora que eu resolvi esses problemas... Acho legal que o Fábio disse que ele não gosta de contencioso, que ele não era de contencioso. Eu acho que ele fez mais contestações trabalhistas do que a maioria dos advogados do mundo, né? Se considerar tudo que ele mapeou de cliente, deve ter já umas 50 mil defesas que ele pode dizer que ele assinou junto. O legal é que eu, como criminalista, consigo pegar alguma coisa que você fez, fazer o documento com uma assertividade maior do que qualquer advogado da área, né? Porque é a regra que você colocou lá e não tem como errar. Exato. Eu nunca fiz uma contestação trabalhista protocolada em meu nome, né? Mas acho que eu já ajudei muita gente a fazer. Então, eu precisava depois pegar esse dado para ter uma noção de quantas contestações trabalhistas eu já ajudei a protocolar, né? Mas eu acho que a gente tem uma demanda muito forte de contencioso mesmo. Eu sempre tenho um apreço maior pela área transacional, quando eu vejo uma demanda vindo de algum cliente de transacional, pelo meu carinho passado, né? Pelas minhas vidas passadas de advogado. Mas a demanda é maior e muito interessante no contencioso. Mas o que eu acho mais legal do que a gente faz é quando a gente consegue mapear o fluxo inteiro. Então, daí, seja de contencioso ou de consultivo, então, de um contrato, toda a parte daquele documento que está sendo feito, mais os documentos adjacentes que você tem que fazer, então, às vezes, um termo de garantia, ou se você vai para o lado societário. Desde a solicitação, né? Quando a área externa não manda mais um e-mail para o jurídico, né? Ela faz uma solicitação de trabalho, né? E aí, nisso ela já diz, ela responde também o questionário Luplex para dizer qual é o contexto que ela precisa. Então, o trabalho já chega mastigado para o advogado. A demanda já chega como forma de trabalho. A demanda já chega, aquela ida e vinda, ter que ligar no telefone, falar, escrever e-mail, você libera trabalho que não é nem do advogado, mas que é sofrimento para o advogado, porque às vezes o cliente não explica bem e o cliente toma tempo com isso, ele consegue fazer isso, né? Então, desde a entrada, né, Fábio? Você não precisa nem saber quem está te pedindo as coisas, às vezes. Né? É isso, vem ali a notificação, né? Olha, você tem um contrato X para fazer, com essas informações. Então, já vem uma coisinha mastigada que você consegue fazer super rápido, assim. E de coisas legais, acho que é isso, né? Então, quando você vai falar assim, putz, eu preciso fazer uma assembleia geral. Você fala assim, friamente, é um documento. Mas, na verdade, não é. Você tem que fazer a Assembleia Geral, você tem que fazer a via do livro e a cópia fiel, você tem que fazer, você vai eleger diretores, você tem que ter termo de posse, ou você tem algum anexo que precisa ser aprovado, boletim de subscrição, você consegue fazer todos os documentos que vão contemplar aquela única entidade que é a Assembleia, já saírem todos juntos e todos conversando entre si. Então, tá tudo certo ali.
E a gestão societária disso, né? E a gestão, você atualiza no seu banco de dados que você alterou a diretoria, então era a Alice diretora, agora virou para o Ângelo. O prazo do Ângelo, agora eu sei que o Ângelo tem um prazo de mandato ali de 3 anos. Então, eu preciso, isso aqui automaticamente vai estar no meu sistema que daqui a 3 anos ou 1 ano antes, daqui a 1 ano vence o mandato do Ângelo. Já pensa se você vai renovar com o Ângelo, se você vai colocar um novo diretor, que vai mudar a gestão aqui da sua empresa. O capital social da empresa mudou. Então, isso pensando do lado consultivo. Né? Do lado contencioso, você tem a esteira inteira do processo. Né? Até a disputa, não só a disputa, eu estou falando do processo mas de transacional. Se você estiver fazendo a gestão de procurações, né, que vários clientes nossos fazem também, eu fazia troquei o diretor. Aí você fala, qual é a consequência disso? Falou, não, tem 39 procurações que têm que ser trocadas ou tem que ser atualizados os poderes, né, porque mudou, por exemplo, teve uma reorganização dos poderes de cada diretor. E você tem isso tem que ser refletido em outros documentos. Procuração de gestão, né, interna de uma empresa é um dos elementos. Você tem que saber isso, né? Saber a pergunta que se faz. Mudei a procuração. E agora? O que eu preciso me atentar? Ou até... Vou dar o gancho para ele falar de contencioso, se a gente pensar também em procuração, né? Entra advogado de uma determinada equipe. Fala, pô, eu já mudo automaticamente os subestabelecimentos. Já eventualmente eu tenho que pedir para mudar em nome de quem que eu vou receber as intimações. Então, ao falar, trocou isso aqui, ele já vai registrar e alterar e te dar, inclusive, as tarefas. Você precisa arrumar a sua representação nesses processos. Ou você pegou uma carteira nova, né? Fazer todos os subestabelecimentos e procurações corretos. Você traz automações no contencioso, mas o Fábio vai falar, tem a esteira toda, né, da experiência de uma disputa, né, que pode ser automatizada. Toda. Então, eu não entendo nada de contencioso de processo civil, tá? Vou um pouco mais para o trabalhista, que é o que eu tenho feito mais assim, no dia a dia. Então, desde a defesa, então, você fez a defesa, depois você tem a análise da audiência, da sentença daquele processo. Tem preparação da testemunha, né? Esqueci, tem a preparação da testemunha, exato. Então você consegue, hoje em dia você vai lá, você tem as perguntas pré-formatadas que eu quero fazer para minha testemunha daquele caso específico. Então, você não precisa pensar nas perguntas, né? A gente tem que fazer uma ressalva aqui, porque por exemplo, não é preparação da testemunha. Senão eu vou ouvir. Vamos lá, senão eu vou ter que voltar a advogar aqui. O advogado tem que virar para o cliente dele e falar, olha, eu preciso de uma testemunha que vai falar sobre aquele episódio de assédio que a gente falou, ou que trabalhou com ele para falar da hora extra. A entrevista com a testemunha é para perguntar, você... Trabalhava com ele? Disso. Eu trabalhava, mas eu trabalhei só de janeiro a março. Só que o cara está pedindo hora extra de abril até dezembro daquele ano. Porque ele mudou de departamento. Essa testemunha é relevante para aquele caso. Essa testemunha é relevante para aquele caso. Então, essa é a avaliação que você pode fazer. E aí a máquina já faz, né? Com o seu playbook já ajuda. Sim, você vai... A gente tem cliente que ele vai com um iPad ali com as perguntas que eu preciso fazer para a testemunha. E eu fiz pergunta sobre todos os pedidos do reclamante. Você não vai fazer perguntas sobre uma coisa que o reclamante nem pediu. Então, eu pergunto aquela sobre a testemunha e depois eu consigo falar assim, poxa, essa testemunha... É melhor substituir, ou essa testemunha não cobre todos os fatos ou todas as coisas que estão sendo discutidas. Deixa ela como um plano B. Vamos pensar aqui numa testemunha que seja mais... Que tenha conhecimento, que tenha visto tudo, né? Exato. Os advogados trabalham chamam isso de bater pauta, né? Porque muitas vezes eles fazem isso logo antes da audiência. Mas se aquela não era a testemunha certa e você precisava de outra pessoa para complementar uma informação, lê dancê, né? Não vai dar certo, você não tem mais essa pessoa. A gente já ouviu muitas histórias, né? De que o advogado chega ali para a audiência, 15 minutos antes, começa a falar com a testemunha, depois ele fala assim, sai, a testemunha foi lá passear no fórum, você não tem que entrar nessa sala de audiência, sobe da minha frente, porque... eu vou tomar uma revelia, dependendo do que você falar, né? Então, obrigado por ter vindo até aqui, vai embora, a gente vai tocar sem testemunha mesmo, porque você não ajudou, na verdade não é que você não ajudou, você nenhuma informação aqui que você deu ajuda para o nosso caso, ou ajuda para entender o caso em si, não só para ajudar o nosso cliente, ajuda para entender o caso. E também o pedido de subsídios, Alice. Né? Então, se você está cadastrando um caso e já pondo, esse caso está discutindo esses temas, né? Quem está pedindo é tal pessoa, caso civil, contencioso, qualquer um, ele já pode fazer a avaliação em clientes nossos que têm contencioso mais de volume, mas isso também é verdade em análise documental de clientes com disputas mais complexas. Ele fala, então os documentos que eu preciso são esses aqui, né? Então, eu preciso dessas provas, eu preciso de uma testemunha que vai falar sobre aquele período. Eu preciso eu preciso do contrato, porque o cara dizendo que não assinou. Eu falei assim, eu não sei quem é essa empresa aqui, eu não assinei nada com ela. Você tem um contrato?
Às vezes você não tem o contrato escrito, mas você tem, por exemplo, o contato dele com o saque, com atendimento, para mostrar que essa pessoa estava falando com a empresa. Então, a gente mapeia já com o cliente quais são os subsídios. E ele já faz uma lista de subsídios, né, que é solicitada do cliente para complementar. E o advogado muitas vezes tem, que a gente falou, complementa isso aqui. Então ele já dá uma primeira lista e você lida com a insegurança com a incerteza de você não saber tudo. Por exemplo, falou, esses documentos certamente eu acho que você vai precisar. O cara pode desmarcar ou marcar e isso vai acelerar, né? E depois os outros passos, né? Então se eu estou fazendo a contestação, depois quando a gente for sair a sentença, a análise de sentença é um template, é uma lógica Luplex. E ao analisar a sentença, ele pode não só usar a parte de data extraction para entender o que estava naquela sentença, com apoio ou não de inteligência artificial. Data extraction, não sei se todo mundo, essas pessoas vão saber. É se importante explicar. falar. Extração de dados de documentos que não foram gerados de maneira automatizada. Exatamente porque a gente não fez aquele mapeamento de estrutura lógica, né, de direito computacional, mas eu lido com documentos e inputs externos que não estão organizados. Então, pode ser... E a absorção disso pode ser uma entrevista com o advogado, perguntando para ele as coisas para ele entender, né? Que então, é o que o juiz falou sobre isso. Mas se for o data extraction, né, extração, é que a máquina vai pegar a sentença ou um contrato que mandaram para você analisar. Será que eu posso assinar esse contrato? Será que as regras que a minha empresa aceita, né, para contratar esse tipo de fornecedor estão atendidas, né? Então, os parâmetros. Então, a extração de dados é extrair de documentos externos que estão em linguagem natural esses parâmetros para ele fazer a lógica. Tanto documentos não estruturados, né, que é um desafio mais difícil de computação, mas documentos semi-estruturados. Às vezes uma certidão de distribuidores, ou um formulário, né? Ele conseguir tirar... É um trabalho tedioso o advogado ficar vendo isso. Em due diligence, né, como o Fábio falou, essa é a parte chata do negócio. Então, você extrair, data extraction é extrair de documentos as informações relevantes que ele tem dentro da estrutura computacional que a gente precisa para pensar a respeito desse conhecimento jurídico. É isso. Essa parte, até um exemplo que você deu, que é de laudo de subsídio, né? Acho que esse pessoal de contencioso consumidor ainda tem que pegar muita coisa quando você lida com essas carteiras grandes de banco ou de empresa de telefonia, enfim. Os subsídios são enormes, assim, desde atendimento de saque, eu fui no caixa eletrônico, ou hoje em dia o pessoal por WhatsApp, você consegue fazer todas essas integrações lá dos subsídios e já pegar o subsídio que você precisa exatamente para poder fazer aquela defesa daquele caso específico. Muitas vezes a gente até integra com a própria empresa que faz lá dos subsídios, que não necessariamente é o nosso cliente, né? Às vezes em contencioso de volume, é o que a gente falou, tem uma especialização no trabalho. Então, tem gente que está só montando subsídios, tem outro que está construindo a defesa, né, se for uma carteira passiva. E esse de subsídio que o Fábio deu é um exemplo bacana, porque ele também existe para o transacional. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo um contrato, você me deu um exemplo com fornecedor, porque essa é uma demanda grande que tem dos clientes. Estou fazendo um contrato fornecedor, eu também tenho subsídios. O que é que eu preciso? Eu preciso do documento societário desse fornecedor. Se não forem as mesmas pessoas que estão no quadro societário, né? Então você põe no Luplex o CNPJ, ele já puxa lá quem são os representantes legais, né? Quem que assina, qual é o endereço da empresa. Fala, não vai ser essa pessoa que vai assinar. Aí você já começa a pensar, então preciso de uma procuração. Ou então, quem vai assinar é só um dos dois representantes legais. Fala assim, então eu preciso que você suba os estatutos para saber se aquela pessoa que está assinando, que é a única que vai assinar, tem poderes para assinar sozinha aquilo. Então, o de subsídio é ele ajudar a montar o que você vai requerer do seu fornecedor. Você pode mandar como um formulário externo no sistema. Você pode mandar e o fornecedor dá upload dessas coisas. E aí ele pode fazer o data extraction, de tentar interpretar isso aqui ele mesmo, ou devolver para um humano. Mas mesmo quando ele devolve para o humano analisar, o humano já recebe dentro da caixinha, dentro do contexto, o que é que ele está fazendo. Então, você tem um ganho enorme. Então, essa montagem do que tem que ser pedido. Sei lá, se é um cliente uma parte que você vai interagir e ela vai tratar dados, LGPD, uma coisa super importante, vai ter tratamento de dados seus? Sim. Precisa entender, ele vai ser como operador, como controlador, vai ser operador meu. Então, eu preciso ter um Data Protection Agreement, né? Então, eu tenho que ter um acordo de processamento de dados que complementa. Então, se você vê que no objeto daquele contrato
tem potencial cessão ou compartilhamento de dados pessoais, ele já vai chamar, então, obrigações de cláusula. Você vai precisar disso aqui, você precisa que esse cara declare qual que é a política de uso aceitável, ele vai ter que dar informações e garantias sobre como que ele trata os dados, se ele tem tratamento internacional, tem certos tipos de dados que não é admissível isso. Então, ele dispara várias coisas de compliance por conta do elemento e vai pedir esses subsídios, evidentemente, para o outro lado. Nem que seja uma entrevista, né? Perguntas ou pede para ele comprovar essas coisas. E parece super complexo, mas eu já vi uma entrevista, né? Já fiz uma contestação trabalhista, muito embora eu seja criminalista. Fiz sem erro, imagino. E é muito fácil, né? Porque aqui a gente falou de um monte de coisa super complexa, o direito computacional e esse playbook todo por trás, mas para o usuário, na hora de fazer, você consegue pôr alerta, regra, me ajudar a preencher, né? Colocar um tooltip ali para me ensinar, me explicar o que eu estou preenchendo? A gente tenta falar que o sistema é uma prova de erros. Então, a gente coloca essas travas. Às vezes tem cliente que não quer a trava, que quer deixar o erro aparecer para tentar identificar algum problema. A gente coloca essas travas para... eu preciso fazer uma convocação de uma assembleia com, no mínimo, de acordo com o estatuto, sei lá, 15 dias, até mais do que a lei, né? Se o usuário vai lá, faz a convocação num dia antes, você vai dar uma nota, tem certeza disso? Porque... se você tiver 100% dos membros presentes aqui, você nem precisa de convocação, mas você tem certeza que você quer fazer essa convocação com esse prazo tão curto? Porque pelo estatuto e pela lei o prazo é maior, são 8 dias. Enfim, você consegue colocar todas essas regras, né? Ou até... você dá liberdade, né? A gente brinca isso, fala, quanto mais liberdade você tiver, mais você está sujeito. Mas tem casos que o cliente vai ter que saber balancear, né? Ele vai falar, nesse caso, eu quero dar mais liberdade porque eu tenho uma margem de ação aqui, eu tenho um motivo pelo qual eu quero isso. Em outros, eu quero que a pessoa pegue e quem está executando a construção do documento siga exatamente as regras e as travas que foram estabelecidas pela organização. O Ângelo, há pouco tempo atrás, deu o exemplo da prescrição, né? Que você coloca lá a data da distribuição do processo, a data do desligamento. Tem cliente que a gente fala assim, eu não vou ter uma pergunta em momento algum para o usuário. Você quer colocar uma tese de prescrição bienal? Eu não vou perguntar isso. Eu vou assumir, logicamente, para a distribuição, para o desligamento. Tem cliente que fala assim, eu não quero. Eu quero clicar numa caixinha, inserir a tese de prescrição bienal. Porque, às vezes, eu sei que tem um entendimento aqui específico disso daqui que eu vou conseguir usar, encaixar essa... Por mais que a data não dê certinho, eu sei que eu vou conseguir encaixar essa tese aqui de alguma forma. No seu trabalho, por exemplo, tem entendimento que o prazo do aviso prévio não considera para prescrição. Então, a pessoa às vezes não cumpriu o aviso prévio, mas o prazo que seria do aviso prévio... né? Exato. Isso daí dá uma diferença de dias, mas que é suficiente às vezes para colar a tese da prescrição ou não. E aí você pode ter mapeado... É que essa regra mapeou, né? Eu sei que tem condição de cliente que faz isso aqui, que ele já considera isso, que aí ele tem que fazer o argumento que naquele caso vale, né? Para você cair exatamente nesse mata-burro desse período. E outros que não, que ele vai falar... esse exemplo, se não tivesse sido mapeado, o cara fala, eu quero poder pôr a tese de prescrição mesmo não estando prescrito. Eu quero. Mas por quê? Sei lá, porque... Vai sei lá, a pessoa conclui, esse juiz aqui às vezes não vê o dia exato e eu consigo dar a sentença e depois o cara vai anular no tribunal, mas eu ganho tempo. É a melhor estratégia? É a estratégia dele, o seu cliente que está determinando a estratégia. A gente é prestador de serviço, né? Então, a gente faz o mapeamento da lógica jurídica, mas quem é o senhor do caso, quem é o senhor da disputa, quem é o senhor da transação, é o escritório, é o departamento jurídico que a gente está atendendo. E, às vezes, por peculiaridades, por uma determinada coisa, ele quer pôr uma regra ou outra. Isso é uma coisa engraçada, porque a turma pensa, quando eu tenho que automatizar, significa que então eu tenho que fazer tudo certinho. Você não posso fazer uma convocação com menos de 15 dias porque o sistema vai travar. Assim, não, esse é o padrão default, né? O normal é isso. Mas se o cara fala, eu quero poder fazer, e se eu acho que a ajuda comercial vai registrar, eu vou passar mesmo assim, esse cliente tem essa liberdade de determinar essa regra, porque quem tem que ter autonomia de decidir sobre os casos, né? Isso é uma coisa importante, é o advogado. Até por questão regulatória. Nós nem podemos vestir o sapato do advogado e querer dizer para ele como que ele tem que fazer as coisas. A gente não está advogando. A gente não está advogando. A gente tem arquétipos, né, e modelos padronizados de estruturas que aceleram esse processo, mas aí cada um vai fazer a tunagem, né, a customização que faz mais sentido
para a aplicação para o dia a dia dele, né? Ou para aquele cliente, para aquele contexto que ele precisa. O bacana do sistema é dar flexibilidade para você ter essas duas coisas. Eu posso ter o normal super rápido, ou eu posso pegar e vou customizar, vou padronizar e eu posso ir longe. Assim, você vai o quanto você quiser ir, né? Porque quem vai estar dominando, quem vai estar determinando o que tem que acontecer com aquele conteúdo é o advogado. A gente tem casos societários, são os que mais me vêm à cabeça, né? A gente tem questão de aprovação de contrato, eu preciso fazer uma reunião de diretoria. Daí o cara vai lá, faz uma assembleia, daí ele vai colocar os dados do contrato, ele coloca o valor do contrato, sei lá, de R$100 mil. Você fala assim, olha, você está fazendo um programa de contrato de R$100 mil numa assembleia, você não precisa disso. Você pode fazer uma reunião de diretoria. Às vezes tem um diretor que tem poderes para fazer isso sem nenhuma reunião. Fala assim, mas eu quero porque é um contrato, apesar do valor pequeno, ele é super relevante, ele tem uma garantia que conversa com alguma outra coisa, ele é uma operação com parte relacionada que eu preciso. Ou o diretor jurídico falou assim, eu quero que os contratos desse tipo passem em assembleia, porque depois vai ser cobrado de mim, porque a gente não deveria estar fazendo. Eu desrecomendei fazer esse tipo de contrato assim, então eu quero que aprove lá, mesmo que esteja dentro da alçada. Exato. Exatamente. Ele tem uma lógica, ele pode ter um motivo super legítimo, né? Então a gente tem que falar, olha, mas você quer mesmo? Sim. Ok. Esse exemplo que eu dei é real, tá? Não foi... vou dar uma viajada aqui pensando, não, a gente fez isso mesmo, sabe? Porque a gente consegue fazer num próprio documento que ele gera dois outputs diferentes, né? Depende da resposta que você dá, eu posso gerar uma assembleia, eu posso gerar uma ata de reunião do Conselho de Administração, dependendo da resposta que eu dar, né? Chama ato societário. Então, eu não preciso perguntar qual que você quer fazer, eu posso assumir de acordo com as respostas que eu dar que ato que eu gero, né? Você recebe os fatos e me dá o que eu preciso, né? Porque muitas vezes é possível fazer isso. Você já quebrou a cabeça nesse playbook antes. E o bacana que a gente fala de plataforma de experiência, né? Com o direito computacional. Ele vai saber o tipo societário da empresa, então não é nem o fato, é um fato, mas é um fato prévio, é um antecedente de contexto. Assim, se eu sei que é uma sociedade limitada e eu quero fazer uma mudança de diretoria, ele vai fazer uma alteração de contrato social. Se é uma sociedade anônima, ele fala assim, não, então vamos fazer uma assembleia. Né? Ou, se tiver conselho de administração e essa competência for do board, do conselho, ele vai falar, então você quer fazer uma RCA. Então você pode começar com quero fazer uma RCA e ele vai perguntar o que você quer fazer. E na reunião do conselho ele vai mostrar os poderes que o conselho tem, porque você pré-programou, né? Você tem lá no playbook quais são os poderes para cada órgão deliberativo. Ou você pode começar do contrário. A experiência pode variar de um cliente para o outro. Ele fala assim, eu quero alterar diretores. Ele fala, aí ele olha a empresa e fala, nesse caso você precisa fazer uma alteração de contrato, uma reunião de sócios. Isso é o bacana, de você entender o contexto e ter a gestão do caso, né, dentro do sistema, porque você vai ter esses elementos a mais para te auxiliar no processo de automação. Parece fácil vendo vocês dois falar, né? É muito difícil, a gente falou isso no outro podcast, né? É muito difícil fazer ser fácil, mas é o desafio que a gente tenta fazer todo dia aqui, né, Fábio? Os bastidores é onde a gente quebra a cabeça e fica muito difícil. E depois, na hora que o advogado senta na plataforma, parece fácil, né? Muitas vezes ele pergunta, só coloca mais uma perguntinha assim, mas isso vai mudar uma lógica tão complexa que você não faz ideia. Deixa eu tentar redesenhar tudo para atender a esse critério específico do cliente. Às vezes, de fato, é muito fácil. Às vezes, só colocar uma informação a mais, uma a menos. Às vezes, tem que mudar tudo, porque eu já perguntei uma coisa antes, ou porque eu vou perguntar lá na frente. Como fazer o mapeamento de uma maneira que as estruturas gerais, que a gente falou da modularização, né, funcionem com adaptações para o que o cliente precisa, para que a coisa não quebre. E, às vezes, ainda assim, o cliente vai pedir coisa que fala, olha, vai ter que dar um rolê gigante. Mas aí também é de comunicação e alinhamento. Você fala, se você quiser isso, a gente vai fazer, porque você está pagando. Mas pode demorar muito mais. Você pode ter uma entrega que vai demorar meses para acontecer, quando você poderia ter em uma semana um negócio rodando já. Então, isso faz parte também. O trabalho de engenharia é um trabalho de comunicação e alinhamento. Né? E muito teve que ser aprendido na prática, né? De quais são os pontos que a gente sabe, quais são as configurações jurídicas que a gente sabe que varia de um cliente para o outro. Então, se aprende fazendo, que nem a advocacia. Fazendo engenharia jurídica também é um processo de aprendizado. A gente foi entendendo o que cada cliente precisava para falar, isso aqui eu tenho que dar a possibilidade de variar fácil de um cliente para o outro, porque tem variação. E esses aqui não. Isso aqui dá. E quando o cliente fala, não, mas eu quero porque eu quero,
conseguir comunicar as consequências de tempo e às vezes, assim, olha, você não vai ter muito ganho por conta disso. Tem consequências de você não conseguir entrega e se a gente é uma solução por assinatura, sai caro para a gente o cliente não conseguir estar tirando o melhor da ferramenta. Porque se o cliente não está tirando um monte de valor da ferramenta, a chance dele cancelar é maior. Então, a gente quer que ele use o máximo, né? Então, às vezes é um processo... E aí a vantagem de a gente ser advogado também, né? De a gente conversar com ele, entender a linguagem dele para entender por que é aquilo. Porque muitas vezes a gente vai conseguir chegar num meio termo que vai reduzir o nosso trabalho em 80%, 90% e vai entregar o que ele precisa, efetivamente. Mas não era exatamente daquele jeito com aquela pergunta. A gente volta um pouco no Pareto que você falou lá atrás também. Né? Porque muitas vezes a gente perguntou, o cliente fala assim, não, porque eu quero colocar essa tese aqui. A gente fala assim, mas... Às vezes é chato você fazer para o cliente. Fala assim, mas os últimos 100 casos que você fez, quantas vezes você colocou essa tese? Ele pensa, fala, na verdade, eu coloquei num caso em 2017. Não aconteceu mais. Mas pode acontecer. Uma coisa recente, que acabou de acontecer, né? Assim, a gente se apega, né? Mas pode acontecer. Eu falei, cara, mas assim, a gente pode colocar. Mas é isso, vai demorar 3 meses. Que o problema não é uma tese, eu vou ter que mudar a lógica. O cara veio e falou assim, eu quero essas 50 coisas e são as teses que têm... São conexas, né? Exato, que elas têm uma relação de feedback, que elas interagem com outras, né? Assim, Exato. A consequência de... Vou dar um exemplo que isso tem que acontecer, mas a consequência de uma prescrição, se eu adiciono uma litispendência, né? O fato de ter litispendência, ele tem que voltar e tirar a prescrição. Porque se teve uma interrupção com uma outra ação com a mesma causa de pedido, então não prescreveu. Ou ele tem que recalcular em cima da distribuição da outra para ver se está prescrito. Né? Porque a interrupção só vai acontecer uma vez. Então, esse é um caso de interferência que tem que acontecer. Mas tem outros que, dependendo da tese que o cara faz, aquilo interfere em tanta coisa de conteúdo que é o que o Fábio falou. Você tem certeza disso? Porque o problema não é uma cláusula, né? Não é a palha que quebra as costas do camelo, né, na história. Quando você vai ficar jogando mais problema. Então, e a gente tem que tentar mapear o cliente e falar, vamos tentar fazer o Pareto, vamos tentar o conceito de produto mínimo viável. Né, que em tecnologia todo mundo sabe, no direito todo mundo não está tão familiarizado. Assim, às vezes, isso aqui vai te entregar 95% do trabalho automatizado. Eu queria 100. Ótimo. Mas... esses 95, porque você não põe esses 95 agora para funcionar e faz a vida da sua equipe melhor. Né? E vão trabalhar numa V2, que agora vai chegar mais ainda, que a gente vai avançar mais. Então, isso é parte de comunicação e é parte do trabalho da engenharia. O trabalho da engenharia não é codar. Isso é só um pedaço da equação. O trabalho principal da engenharia, dos engenheiros jurídicos da Luplex, tanto os de conteúdo, né, quanto os engenheiros jurídicos de processos, né, de fluxos, com os engenheiros jurídicos de dados, né? Que a gente tem... Todos os engenheiros sabem fazer tudo lá no Plex, mas tem áreas de especialização, né? As equipes especializadas. E eles têm que entender não só a codificação, mas entender a regra jurídica e ter a capacidade de fazer essa interface com o cliente, para pensar o que vai entregar mais valor para ele. Quando a gente está entregando valor, o cliente está feliz, está pagando a nossa conta. Quando a gente não está entregando valor, a gente sabe que vai virar. E se a gente não está entregando valor, é porque a gente tem uma chance muito grande de estar fazendo alguma coisa errada na comunicação com o cliente. Porque a gente sabe que a nossa ferramenta consegue entregar uma melhora de vida, um aumento de produtividade muito grande. Se isso não está acontecendo, a gente tem que fazer uma análise do porquê. Né? E esse é parte do trabalho de melhoria, né? Que a engenharia vem cada ano sendo mais assertiva, deixando a vida de todo mundo melhor, porque é mais produto, é mais cliente também na nossa carteira, né? Muito bom. Não sei se eu não perguntei alguma coisa, se tem algo a mais que vocês queiram falar. Acho que não. Acho que o direito computacional é um tema muito interessante, né? Claro que a gente passou aqui por cima e pensando principalmente na prática, porque essa é a ideia de um podcast, né? No dia a dia da engenharia jurídica, a gente tem os materiais da base de conhecimento do Luplex, as coisas do Luplex Academy. A gente quer disseminar isso aqui. A gente quer que mais e mais pessoas, mais profissionais do direito entrem nesse novo mundo. E pode ser para quem está entrando nesse novo mundo porque quer pensar nessa profissão como
uma meta de vida, né? Porque eu quero avançar e mudar o que eu estou fazendo. Mas pode ser também porque eu quero melhorar a minha prática atual. Quer dizer, potencializar o trabalho do advogado. Assim, é o que você falou, parece fácil, mas porque a gente teve todo esse trabalho para poder ser fácil. A gente quer que seja fácil para o cliente embarcar na nossa ferramenta, converter o conteúdo e começar a entregar valor. Isso é uma prioridade muito grande nossa. Isso acho que era o ponto de fechamento disso. A gente quer ser ser os proselitistas, né? A gente quer divulgar, né, o direito computacional como uma coisa importante que vai melhorar a profissão jurídica, que vai melhorar os serviços jurídicos. E pode ser... Você não precisa entender de lógica de programação, você não precisa entender nem das ideias de direito computacional para usar hoje. O que você tem que entender é assim, como que eu pego na minha prática e com o apoio de uma empresa como a Luplex, eu consigo pôr isso para fazer a minha operação jurídica ficar mais eficiente, ficar melhor e melhorar também a qualidade de vida da minha equipe, né? Que vai conseguir trabalhar e fazer coisas que são mais interessantes do que bater pauta. E por aí vai. Muito bom. Muito obrigada. Espero que se vocês estejam aí assistindo, se quiser automatizar também o seu raciocínio jurídico, procura a gente, nossas redes sociais, nossos canais, manda pergunta se vocês quiserem saber um pouco mais. E foi um prazer falar com vocês dois. Eu só esqueci de te perguntar uma coisa aqui. Okay. Somos 3 advogados com bastante ano de prática. Você também é engenheiro jurídico ou é só nós dois? Olha, eu sou aspirante de engenheiro jurídico. Porque a turma lá já está 10 pontos na minha frente lá do que eles estão fazendo. Eu acho que, como trabalho até como CEO, eu tenho que pensar mais em como dar o norte, né, e a direção das coisas que a gente tem que fazer da empresa do que implementar na prática. Tem uma garotada, coisa de velho, né? Fala, tem uma garotada. Mas os engenheiros jurídicos lá estão fazendo coisas do arco da velha, que eu não consigo fazer, nem... Precisaria sentar e trabalhar bastante, né? Então, eu considero um aspirante de engenheiro jurídico. Estagiário de engenheiro jurídico eu sou. Mesma prática, né, de 7 anos atrás, quando eu comecei na Luplex, do engenheiro jurídico para a prática do engenheiro jurídico de hoje, acho que é completamente diferente, né? Se eu parasse naquela época, vim lá aprender como fazer lá em 2, 3 meses, sair, vou voltar agora, é outra empresa, já começa por aí, mas a prática do dia a dia é completamente diferente também. Só evoluindo, né? Tanto em aprender a programar, em lógica de programação, tanto em ciência lógica de programação, então a parte de como a gente conversa, interage com o cliente, faz mapeamento das dores do cliente, tudo isso mudou muito e só acelerando nosso... Né, provavelmente. Como direito à tecnologia também só muda. A gente não evolui só a plataforma, a gente evolui a metodologia, a interação, a experiência do cliente como um todo. Esse é um processo de aprendizado longo, porque é tudo novo, né? Não tinha isso para o direito, e agora tem. Boa, muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais ou fazer parte aqui do nosso time de engenharia jurídica, também pode clicar aqui. Tem espaço para todo mundo. Abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.